Capítulo 5, parte final. Deus é amor. 1 João 4:8. O amor do nosso Deus se manifesta por duas de suas maiores atitudes: plenamente misericórdia e plenamente justiça. Só assim o verdadeiro amor é construído. Conforme apresentado anteriormente, a misericórdia e a justiça se condensaram com toda a intensidade possível na pessoa de Jesus Cristo, enquanto agente ativo e realizador da graça, sendo que pela fé, presente na base da cruz, e onde o pecador se encontra, humilde, arrependido e contrito de coração, ele pode ascender à presença divina, passando pela graça presente no meio da cruz, como sendo o único caminho para a parte superior da cruz, a qual aponta para a morada celestial e o trono da majestade eterna. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. A essa altura dos nossos estudos, fica evidente a necessidade de ampliarmos nossos conceitos quanto à graça de Deus, consolidando esses conceitos pelo conhecimento mais organizado das características fundamentais da graça, as quais passamos a analisar agora. Primeira característica fundamental da graça: o dom da graça é gratuito. Não há absolutamente nada que possamos fazer para pagar o valor do benefício da graça e também para pagar o valor exigido pela justiça divina do pecador. É ela um presente inestimável, mesmo que não merecido. Qualquer tentativa de conquistar a graça por obras meritórias configura-se como uma grave ofensa a Deus, já que rebaixa o valor da sua perfeita justiça ao nível das obras oferecidas por pecadores interesseiros. A graça de Deus não está à venda, ela está disponível por um preço que todos podem pagar: a fé, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Segunda característica da graça divina: o dom da graça é universal. Não há ser humano que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Desde o pior dos pecadores até a mais consagrada pessoa, todos podem recebê-la e usufruir dos seus benefícios. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito 2:11. Terceira característica da graça divina: o dom da graça é missão. O próprio Senhor da eternidade veio em missão a esse mundo para demonstrar que sua intenção sempre foi a de servir e não a de ser servido. Às pessoas contempladas com esta bênção inestimável, cumpre também prosseguir nessa missão, como ele mesmo recomendou aos seus discípulos em sua partida. Ide a todo o mundo, Mateus 28:19. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Quarta característica da graça divina: o dom da graça é riqueza e nobreza. Viver na graça aqui significa viver como se estivéssemos no céu. O céu passa a ser aqui. Jesus sempre lembrava aos seus seguidores que o seu reino não era deste mundo, mas sim do céu, da habitação e do trono do próprio Deus. Ora, para aquelas pessoas que vivem no reino da graça, são creditadas as riquezas celestiais e a nobreza de serem chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo desse reino eterno, o que implica em riquezas infindas e nobreza real.
e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar a incomparável riqueza de sua graça. Efésios 2, 6 e 7. Quinta característica da graça divina. O dom da graça é poder. Como membros do reino da graça, vencemos a força do pecado pelo poder de Deus. Em Jesus, somos mais que vencedores e o seu poder se manifesta em nós. Deus sempre usou pessoas dedicadas e consagradas para operar maravilhas de gigantescas proporções. Moisés foi um exemplo de alguém tomado pela graça de Deus que realizou obras incríveis antes da libertação do povo de Israel do Egito. Os próprios discípulos que, inicialmente, foram tão tímidos e débeis em sua fé, posteriormente operaram prodígios vindos de Deus. Jesus lhes havia afirmado que eles fariam obras maiores do que ele mesmo fizera, já que teriam muito mais pessoas a atender, o mundo todo, e muito mais tempo para evangelizar, dos seus dias até o fim dos tempos. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Sexta característica da graça de Deus. O dom da graça é justiça. A finalidade primordial da graça é nos resgatar e nos tornar aptos a voltar à presença de Deus. A justiça, como visto anteriormente, não é algo, um documento, um decreto, uma marca, mas sim alguém. A justiça é o próprio Deus e Jesus veio à terra manifestá-lo plenamente, sendo justo e justificador dos irmãos. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3, verso 7. Sétima característica da graça. O dom da graça é engrandecedor. Podemos crescer diariamente na presença do Senhor como filhos do seu reino da graça. Todas as pessoas que vieram ter com Jesus e o aceitaram como Messias, enviado de Deus para a salvação dos homens, se tornaram grandes em suas atitudes e em suas obras para com os menos favorecidos e para com os que ainda não conheciam as boas novas da salvação. Paulo tornou-se um homem muito maior do que era, antes de sua experiência na estrada de Damasco. O que dizer de Pedro, então? Um simples e iletrado pescador que se tornou um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Ainda hoje, Deus procura pessoas que queiram ser engrandecidas pela sua graça, para obterem destaque e brilharem por Jesus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro 3,18. Oitava característica do dom da graça. O poder da graça é transformador. É impossível imaginar a existência de uma pessoa que tenha sido alcançada pela graça e que viva uma vida de consagração e santidade que não seja totalmente transformada pelo poder da graça divina. A transformação é algo tão natural para o convertido como o é para a laranjeira produzir laranjas. O apóstolo João era dos mais agressivos e brutos da equipe, sendo conhecido como o filho do trovão. Mas, como estava agora aquele homem, depois de conhecer e conviver com o Senhor, analise as demais transformações incríveis registradas na Palavra de Deus, como a de Paulo, Pedro e também de outras pessoas, e também de pessoas bem mais antigas como o rei Nabucodonosor e o maligno rei de Judá, Manassés, pessoas transformadas e com um novo sentido na vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Assim, temos aqui um apanhado de textos e reflexões na Palavra de Deus que nos esclarece quanto ao conceito e os méritos da graça divina. Sigamos, pois, o conselho bíblico para que sejamos tidos por justos e agraciados e aptos a herdarmos a vida eterna em breve.
Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Hebreus 12, 28 e 29. Em 1 Pedro 1,13 temos: Por isso, cobrindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Que a graça é indispensável, a palavra de Deus deixou bem claro nas considerações deste capítulo. No entanto, é vital saber que essa infinita dádiva do Senhor precisa ser recebida pelo pecador arrependido e que, para alcançá-la, será requerida deste uma atitude de entrega e de muita grandeza, a fé. Este será o único preço a ser pago, ou seja, basta ter fé e o maior presente de todos os tempos, já dedicado a qualquer ser do universo, estará ao dispor de quem acreditar de forma incondicional. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Efésios 2:8.